Terceira parte de Ritas Brasil com Rabino Shmuel Tânia, dia 19 de Sivan, capítulo 7 do portal Universidade da Fé do Tânia. A partir do que foi explicado nos primeiros 6 capítulos desse portal, será compreendido o que o Zohar diz, que o versículo Shema Israel representa a dissolução de alto nível das criaturas dentro de Deus. Enquanto a frase subsequente, Baruch Shem Konochotai Olam Vaed, é a dissolução de grau inferior. Eu falo dissolução, aqui diz unicidade, unificação. Unificação quer dizer que some o individualismo do ser e torna-se parte do todo. Mas os dois são unificação. Até o significado, existe uma tabela numérica, tabela de troca de letras, que a palavra Echad e a palavra Vaed têm uma semelhança. Então, mas tudo isso aqui é o dictum do Zohar. Agora vamos explicar. Porque eis que o motivo dessa ocultação, que Deus escondeu a qualidade da energia do mundo, de uma maneira que o mundo sinta e aparenta ser algo separado, onde cada componente existe sozinho, e o mundo como um todo parece ser uma estrutura que existe sozinha, e não vê que tem um Deus ali. Você deduz que tem, mas você não sente como algo concreto. A ligação com Deus está no além. O que faz aquilo ser no além? Que as coisas concretas não foram escondidas de ti, são os detalhes que Deus não escondeu de ti, e aquilo que você chama de além são os detalhes da realidade que Deus não te permitiu acessar de forma imediata. Por que Deus fez essa ocultação? Porque é sabido a todos que a finalidade da criação do mundo é para que se manifeste a situação de Deus como um rei. E para que haja uma situação de realeza, é necessário que haja um rei e um povo. O que é um povo? Na hebraico, cada palavra em hebraico representa a essência da coisa. A essência do povo em hebraico é o nome dele, Am. Am de Omemot. É latente. É uma palavra que se usa para brasas que estão incandescentes. Então não tem ali um fogo mesmo. Você vê ali um pouco de uma ligação com o fogo, mas por outro lado tem ali a existência da brasa. De qualquer maneira, em relação ao povo em si, são coisas que se sentem por algo, sentem-se por coisa, separados e estranhos e distantes da qualidade do rei. Então, o povo de verdade que faz o rei ser um rei, que assume o seu jugo, não são coisas parecidas com o rei. Pelo contrário, são coisas que sentem-se apequenadas ao lado dele, distantes dele, separadas dele. O rei é praticamente algo no além do povo. Usamos antes o termo além. Sim, o rei é um grau de elevação que está no além, no sentido de mais qualificado, de mais respeitado pelo povo, como se fosse um ser superior. E no caso do rei, é um ser superior, porque lá tem uma alma que canaliza a energia de Deus para todo aquele povo. Quando o povo aceita o rei como rei, ele ganha de Deus poderes para liderar. Da mesma forma, quando um povo aceita alguém como médico, diz que Deus concede a ele, ajuda ele a curar. Diz que algum anjo Rafael ou um dos seus derivados acompanha cada médico. A partir de quando? A partir do momento que vocês, o povo, acredita nele, confia nele como o representante de Deus para curar. Ele não é uma pessoa superpoderosa. É uma mera criatura, mera dependente de Deus. Mas é um canal que Deus canaliza pela saúde. Mesma coisa no ensinamento. Você aceita o mestre, ele também se beneficia. Deus aumenta a sabedoria dele para poder ajudar os seus dependentes. No caso do rei, que abrange todos os aspectos da vida do seu povo, é um canal energético intenso
para qualquer cidadão. E acaba sendo que ele tem entendimento melhor de como administrar as coisas, ele é favorecido por Deus para poder fazer seu papel. Claro que tinha reis perversos que não aproveitaram para o bem essa energia. Eles não pedem o livre-arbítrio a partir de ter poder. Mas junto com o poder vem umas qualidades. Se Deus vê que a pessoa faz seu papel do melhor jeito possível, ele vai ter mais poder ainda, vai ter mais capacidades. Na verdade, isso aqui seria a grande recompensa de um bom líder. Que ele vai ser ajudado por Deus de assumir, de conseguir fazer a diferença cada vez mais. Diferente o caso dos corruptos que não conseguem passar nem no primeiro grau, já jogam fora aquilo que lhes é concedido. De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto, o povo é uma coisa afastada do rei. Mesmo que o rei tivesse muitos filhos, tão numerosos quanto o seu povo, não cabe dizer um rei sobre os filhos. Mesma coisa se tivesse um povo que todos fossem ministros. Como se diz, se todo mundo for cacique, então não tem cacique nenhum. Né? Se todo mundo for ministro ou filho, príncipe, então não tem rei. Quando é que se glorifica o rei? Quando tem um povo grande que aceita o rei. O que é povo? Pessoas apequenadas em relação ao rei, pessoas anuladas ao seu poder, que não ocupam espaço ao seu lado, que se reduzem ao nada em relação a ele. Então, assim, a mesma coisa em relação a Deus. Precisou ter um mundo onde você se sente separado de Deus e sente que depois de certo nível de qualidades você não está presente ali. Que assim você se sente pequeno e sabe que existe coisas melhores e maior do que você, mas você não tem acesso. E onde você identifica aquela qualidade, você se anula para ela. Você identifica que há algo maior e melhor e você não tem acesso. O que te resta é reconhecer e aceitar humildemente e ser dependente daquele grau. Ser dependente de Deus. E se anular ele, que nem um povo que se anula para o rei, que aceita todos os seus decretos, por saber que ele sabe bem melhor e faz bem melhor qualquer coisa em relação ao povo. Então, para o seu benefício, eles têm que aceitar ele como a cabeça, o cérebro ou a vida do seu povo. Ou uma mãe fala correr o coração do povo. Mesma coisa em relação a Deus. Teve que ter criaturas escolhidas que nem nós para assumir sua realeza e submeter-se às suas leis. O nome que falamos na reza, Aleph Daled Nun Yod, que é o Senhor, o nome que refere à qualidade de Senhor, esse é o nome que representa o atributo da realeza divina, que ele é o Senhor que possui toda a terra, está no poder de toda a terra. E acaba sendo que já que o mundo foi criado especialmente para que haja aqui uma realeza de Deus, o reino de Deus, então essa qualidade de realeza divina, representada pelo nome Aleph Daled Nun Yud, Senhor, isso é a causa que justifica a existência desse mundo como ele é agora, que é uma existência que sente-se a si mesma como algo concreto e ao além como algo ausente, que por isso ele é algo separado. Ele não nasce anulado ao rei, não nasce anulado ao além qualificado. Ele precisa optar. Ele não sente a existência concreta de Deus. Se não tivesse essa qualidade de Deus, manter o povo como povo afastado, voltaria o mundo à sua raiz, que tudo Deus é tudo, e tudo está incluso dentro dele. E nós somos que nem uma extensão dele mesmo, que nem um filho é a extensão do pai, que nem o poder de um ministro é a extensão do poder do rei. Então nossa existência não seria algo separado, para que nós possamos entregar algo a ele. Porque seria claro que tudo está na mão dele. Ele fez a nossa energia como se tivesse saído da mão dele para fora, para que nós tenhamos o mérito de, por nosso livre-arbítrio e escolha, entregar nós mesmos de volta para ele. Se não tivesse esse argumento, representado por esse nome de Deus, o Senhor, o Rei, o mundo voltaria a ser como na origem. Deus é tudo, a palavra de Deus, o sopro de sua boca está
dentro dele, está nulo ali totalmente. Que nem explicamos ontem sobre um raio do Sol que está dentro do Sol. Nulo completamente. E não tem ali nenhum nome de mundo, não cabe nome mundo sobre ele. Porque não existiria, não teria a percepção de uma existência separada. E não teria a percepção de componentes separados, com o individualismo de criatura, para cada um. Todos seriam parte do todo. E, consequentemente, não teria nenhuma novidade em eles estarem nulos a si mesmos ao todo. Surgiu a separação para surgir esse cenário onde tem rei e povo. E continua sendo o desejo de Deus, que nossa lógica vai dizer assim, a lógica não explica tudo até o final. Desejo é desejo. Ele quis porque quis ser rei. Não dá para dizer que faltou para ele alguma coisa. A partir do momento que ele tem o poder de ser rei, então ele já tem a qualidade de rei. E ele quis porque quis que isso tenha uma face concreta, que nem o nosso mundo. Que não fique apenas no poder potencial. Isso nós não temos uma explicação qual é a necessidade disso ser liquidado. Tem tantas qualidades, creio que tenham várias qualidades que não tiveram o mérito de ter uma roupagem real. Deus quis porque quis, optou em essa qualidade aqui ter uma representação na forma de um mundo com expressão de vida e existência real. Isso em relação ao Tânia do dia 19, até aqui a porção desse Tânia. Só para complementar a porção de ontem, a questão do raio do Sol, dentro do Sol. Me surgiu a possível comparação de coisas que acontecem em nossa cabeça. Mesma coisa, um raio de Sol, o raio da luz, dentro da fonte luminosa. Também pode ser comparado com, digamos, um like no Facebook ou um sinal aquele do WhatsApp que marca que alguém ouviu a mensagem e leu ela. Aquilo é uma luzinha. E ela só tem uma existência importante na nossa cabeça quando nós queremos ter aquilo. Se nós não procuramos ter aquilo, então não tem nenhuma representatividade. Aquilo passa a ter representatividade quando nós valorizamos isso. Mesma coisa esse mundo. O mundo passa a ter um valor quando a criatura dá valor a ele. Quando o Criador dá valor a ele. Se a pessoa faz seu papel, o Criador também dá valor. Então tem um valor concreto. Se o Criador não faz seu papel, então o Criador não dá valor a ele. É o mundo que falhou naquele momento. Então só a criatura que está iludida dá valor a esse mundo. Isso não é vida. E se Deus não quis, se fosse um perdoador cíclico, que continua investindo para o próximo momento a pessoa reparar o seu erro, aquele momento de erro já deixaria de existir naquele momento, porque não tem mais motivação de manter aquilo. A não ser que Deus soubesse que adiante aquela pessoa vai reparar o seu erro e sua energia será reutilizada para outra coisa. Outra forma de explicar a questão do raio da luz, pense na tua imagem. A visão, na verdade, é uma luz. Você vê luzes, você vê objetos em massa em forma de energia em forma de massa. Imagina a tua imagem. Quando você está acordado e quer que te vejam, o fato de você não ser invisível é uma qualidade para ti. Mas quando você dorme, você não está aí. Você não tem a mesma noção se estão te vendo ou não estão te vendo. Então qual é a diferença se na hora de dormir você está visível ou invisível? Pouca diferença faz. Porque naquele momento você está dentro de si. Você não está olhando para fora pensando que você quer que te vejam. Você está ocupado consigo mesmo, com as suas próprias experiências. Então você tem a possibilidade que vão te ver? Tem, mas ela não ocupa nenhum espaço, nenhuma importância. Você agora está dormindo, você não está se ocupando com os demais. E pouca diferença faz se eles estão te vendo ou não. Talvez isso aqui seja uma forma de comparar com a luz que está dentro do Sol. O Sol existe para si. E se ele dorme para si, pouco importa a ele que ele está brilhoso naquele momento ou não está. Aquilo acontece automaticamente. E pode acontecer sem nenhum desgaste por parte dele. E por isso não tem nenhum valor representativo para ele.
está completamente nulo. Até que a porção está no dia 19 de Sivan.